Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa aula 1 da Masterclass Lado Produtivo. Meu nome é Vitor Couto, eu sou autor, sou escritor do livro Lado Produtivo. Eu desenvolvi o método protocolo de priorização, que é um método de gestão do tempo. E hoje, para mim, está sendo uma honra estar aqui para ministrar esse evento para você, que essa é a 16ª edição da Masterclass Lado Produtivo. Essa é a nossa primeira aula desse evento. Esse evento ele tem um único objetivo, que é o seguinte, que é mostrar para você os primeiros passos para você poder despertar o seu lado produtivo. O lado produtivo é você usar o tempo a seu favor. É fácil você despertar o seu lado produtivo? Não. É típico? Também não. Mas definitivamente é possível. É possível porque existe método para isso. E é justamente isso que eu vou compartilhar com você ao longo dessas 3 aulas da Masterclass. Como eu mencionei, essa daqui é a nossa primeira aula dessa jornada. E nessa aula 1, eu vou compartilhar com você o segredo. O segredo para você despertar o seu lado produtivo. Mas antes de compartilhar com você um pouco sobre esse segredo, os primeiros passos para eu poder revelar esse segredo para você de fato conseguir estar usando o tempo a seu favor, é relevante, é importante reforçar que, como eu mencionei, a Masterclass Lado Produtivo ela é dividida em 3 aulas. Essa é a nossa aula 1. Na quarta-feira acontece a aula 2 e na quinta-feira é a aula 3. Na aula 2, que vai acontecer na quarta-feira, às 13 horas, horário de Brasília, eu vou falar com você sobre como despertar a sua energia. Então, se você quer ter mais energia, se você se sente cansado, se você não tem consciência do seu cansaço, se você não tem consciência da sua energia, tanto física quanto mental, essa aula é para você. Então, se você quer aprender boas práticas para você poder estar gerenciando o seu cansaço, para você poder estar tendo mais energia, tanto física quanto mental, entendendo que uma pessoa que está cansada, isso afeta consequentemente o lado produtivo, isso afeta a forma com que ela vai estar gerenciando o tempo dela. Uma pessoa que está cansada, ela consequentemente, ela tende a ter maior irritabilidade, maior estresse. Então é muito importante que você esteja na aula 2, na quarta-feira, às 13 horas, para você poder estar tendo acesso a esse primeiro pilar, para você poder estar despertando o seu lado produtivo. E na aula 3, que vai acontecer na quinta-feira, às 13 horas, horário de Brasília, dentro da nossa semana, eu vou apresentar para você como despertar a sua clareza e o seu foco. Então, se você quer ter mais clareza em relação a objetivos, a metas, a propósito de vida, mas também em relação a hábitos, em relação ao que você precisa fazer para alcançar esses seus objetivos, quais tarefas fazer, quais tarefas não fazer, a clareza vai te ajudar nisso. Além disso, o foco, como é que você faz para manter o foco na meta? Como é que você faz para manter o foco naquele objetivo que é importante para você? Além também de como bloquear as distrações em relação às tarefas do seu dia a dia, que você bloqueando essas distrações, isso pode te ajudar para que você evite a procrastinação e assim você consiga despertar o seu lado produtivo. É sobre isso que eu vou falar com você então na aula 3, que vai acontecer na quinta-feira, aqui no nosso cronograma da Masterclass Lado Produtivo. As aulas, elas são como um quebra-cabeça, são como peças de um quebra-cabeça que se complementam para você, onde você tem uma estrutura organizada e estratégica para você conseguir dar os seus primeiros passos para você despertar o seu lado produtivo. Então, além de você assistir essas aulas, mais um recado antes de fato da gente entrar na aula 1 do tema, né, que é o segredo. É importante que, se você não está no grupo de WhatsApp, é importante que você esteja, porque no final dessa aula
eu vou enviar para você um PDF dessa aula com os exercícios dessa aula. Se você acha que essa aula aqui é mais teoria, você está de brincadeira, cara. Não, não é só teoria, bem pelo contrário, essa é uma aula extremamente prática, onde eu vou compartilhar com você protocolos e exercícios para você poder estar dando os seus primeiros passos para despertar o seu lado produtivo. Tá certo? E esse material PDF dessa aula eu vou enviar para esse grupo no WhatsApp da Masterclass Lado Produtivo. Então, eu te convido a você entrar, vai ter um botão abaixo dessa aula, onde vai estar escrito: quero entrar no grupo de WhatsApp da Masterclass Lado Produtivo. Você entra no grupo do WhatsApp e por lá você vai receber não só o material PDF, mas outras informações também relevantes sobre o evento e sobre as aulas. Um outro recado também importante é que se você não está na comunidade da Masterclass Lado Produtivo, nosso grupo no Facebook, eu te convido a você estar. Porque por lá você tem a oportunidade de interagir com outras pessoas que também estão inscritas aqui no evento da Masterclass Lado Produtivo, para poder conversar sobre o conteúdo dessas aulas, para poder tirar dúvidas. Então é muito relevante que você esteja também nesse grupo de estudos no Facebook da Masterclass Lado Produtivo. Para você poder entrar no grupo no Facebook, você também só precisa clicar no botão abaixo dessa aula, onde vai estar escrito: quero entrar no grupo do Facebook da Masterclass Lado Produtivo. E aí você só enviar a sua solicitação por lá, que a nossa equipe vai aceitar a sua entrada no grupo, tá ok? Então vamos iniciar de fato a nossa... A gente iniciou a aula, na verdade, né? Mas vamos agora para o nosso tema, então, que é aula 1, o segredo para você despertar o seu lado produtivo. Bom, pessoal, primeiramente, o lado produtivo, o que seria o lado produtivo? O lado produtivo é você usar o tempo a seu favor. O oposto do lado produtivo é o lado improdutivo. Qual que é a diferença do lado produtivo para o lado improdutivo? Bom, o lado produtivo é quando você usa o tempo a seu favor. O lado improdutivo é quando você usa o tempo contra você. Alguns exemplos para poder ficar claro a distinção entre o lado produtivo. Às vezes você desperta o seu lado improdutivo, mas às vezes você fala: olha, tem vezes que eu considero que eu desperto o meu lado improdutivo, tem vezes que eu desperto o meu lado produtivo. O lado improdutivo, que é quando você usa o tempo a seu favor, esse lado você consegue ter maior produtividade. O que seria produtividade? Produtividade é você ter mais resultado gastando menos tempo e menos energia. A produtividade, ela não necessariamente é você fazer mais em menos tempo. A gente pode dar essa definição para a palavra produtividade, só que, na minha opinião, eu considero essa uma definição limitada para a palavra produtividade. Porque quando a gente fala que produtividade é você ter mais, você fazer mais em menos tempo, tem pessoas que fazem muitas tarefas, muitas atividades, muitos projetos durante o dia dela, mas quando chega à noite ela deita a cabeça no travesseiro, elas não necessariamente se sentem produtivas no final do dia. O que consiste que produtividade não necessariamente é a pessoa fazer mais, realizar mais e em menos tempo. Mas a gente está falando de resultado. Então, produtividade é você ter mais resultado. E que resultado é esse? Você só sabe que resultado é esse quando você tem clareza. E aí tá aí a importância de assistir a aula 3, para definir sua clareza, definir quais são suas metas, definir quais são seus objetivos, para você poder mensurar se o caminho que você está indo, você está tendo eficiência, você está tendo desempenho, você está tendo performance em relação a isso, para você conseguir mensurar se você está tendo resultado ou não, ou pouco resultado, para às vezes mudar a estratégia que você está utilizando para você ter mais produtividade. Só que produtividade também é a pessoa ter mais, conseguir ter mais resultado gastando menos tempo. Então é a utilização de recursos, né, de ferramentas, de estratégias, de técnicas
de protocolos, de regras para poder também aumentar o resultado. E gerenciando também a energia, tanto física quanto mental. Também tá aí, é importante assistir depois a aula 2, que vai acontecer na quarta-feira. Então, quando a gente fala sobre produtividade, você ter mais resultado gastando menos tempo. O oposto de produtividade é a clássica procrastinação. E o que seria a procrastinação? E a procrastinação, ela está do lado improdutivo, que é quando você usa o tempo contra você. A procrastinação é antagonista da produtividade. E procrastinação é você adiar as tarefas que são importantes no seu dia a dia. E às vezes você tem uma tarefa que você sabe que é importante no seu dia a dia, mas você fala, não, amanhã eu faço, ou você coloca outras tarefas que no seu ponto de vista são tarefas mais divertidas, são tarefas mais agradáveis de serem feitas, e a tarefa que é importante você deixa para depois, você deixa para amanhã, você deixa para a semana que vem. E isso faz com que as suas metas não sejam atingidas, faz com que o seu objetivo não seja atingido e faz com que você se afaste daquilo que você busca para a sua vida. E isso acontece quando a pessoa desperta o lado improdutivo dela. E talvez você desperte esse lado. E isso afeta você de despertar o seu lado produtivo e estar usando o tempo a seu favor e atingir a plena potência. Pessoas que despertam o lado produtivo delas são pessoas que têm mais energia, tanto energia física como também energia mental, tá certo? A energia física é a pessoa ter mais disposição física mesmo para poder fazer as atividades do dia a dia. A energia mental é a pessoa ter a motivação, a vontade de realizar as atividades do dia a dia, tá ok? O oposto de energia é o cansaço, que está comumente associado ao lado improdutivo. E talvez você sinta um pouco de cansaço no seu dia a dia, cansaço físico, cansaço mental, e às vezes você não sabe como lidar com esse cansaço, tá certo? Então na aula 2 eu vou falar sobre esse cansaço. Pessoas que despertam o lado produtivo, elas têm mais clareza. Clareza no sentido de propósito de vida, clareza no sentido de metas definidas, clareza no sentido de objetivos, clareza no sentido de quais tarefas fazer, quais tarefas não fazer, quais hábitos construir para atingir esses objetivos, essas metas que eu defini. Isso é muito importante. Agora, o antagonista da clareza seria a confusão. A confusão ela acontece no lado improdutivo. Pessoas que não têm, pessoas que despertam o lado improdutivo, elas consequentemente, normalmente estão confusas. E confusa em que sentido, Vitor? Confusa no sentido de, muitas vezes, não ter meta, muitas vezes está fazendo uma tarefa, mas não sabe por que está fazendo aquela tarefa. Pessoas que, quando não sabem por que estão fazendo uma tarefa, a chance delas não executar aquela tarefa é maior, continuar executando aquela tarefa é maior, não entregar um trabalho com excelência, procrastinar a realização de tarefas e atividades e projetos do dia a dia, pelo fato da pessoa não ter clareza, não saber por que está fazendo. Então, muitas vezes a pessoa não tem propósito, não tem objetivo, não tem meta, e aí ela começa a perceber que não tem sentido fazer determinada tarefa, determinado projeto no dia a dia, porque ela não tem clareza. Mas além disso, a gente tem também o lado produtivo. O lado produtivo, a gente tem também dentro desse lado, além da energia, além da clareza, além da produtividade, a gente tem também o foco. E o foco é você manter sua atenção na atividade que você está fazendo, trazendo toda a sua atenção, né, todo o seu sentido ali para a tarefa que você está executando naquele momento, mas foco também é você manter sua atenção, manter o seu foco, o seu direcionamento para um objetivo, para uma meta que é importante para você. E esquecer de outras metas, outros objetivos e focar só naquela meta, naquele objetivo, naquele propósito. E do outro lado, do lado improdutivo, a gente tem, novamente, o antagonista do foco, que é a distração ou as distrações, porque muitas vezes ela vem em pacote, né? São vários aspectos, vários pontos de distração que às vezes
faz com que as pessoas desviem a atenção da tarefa, do objetivo, do projeto, e isso gera procrastinação, gera estresse, enfim, e afasta a pessoa de despertar o lado produtivo dela e está usando o tempo de fato a favor dela. Bom, pessoal, essa é a distinção do lado produtivo, e para a pessoa poder despertar o lado produtivo, a pessoa precisa de construir 3 pilares, que são energia, clareza e foco. Mas antes de construir esses pilares, existe um segredo, tá certo? Existe um segredo em relação ao tempo. Eu fui investigar qual é esse segredo, né? Eu desenvolvi o método protocolo de priorização justamente baseado em uma curiosidade minha, em um interesse meu para poder entender mais o tempo. Entender como o tempo funciona, entender o que faz uma pessoa ter produtividade e a outra não ter, o que faz uma pessoa procrastinar e a outra não procrastinar, o que faz uma pessoa ter mais resultado gastando menos tempo, o que faz a pessoa usar melhor o tempo dela. Então eu fui investigar tudo isso e agora vou contar um pouquinho dessa história para você. Antes de a gente entrar no método, como é que foi que esse método que eu vou ensinar para você, que gera realmente, que faz com que as pessoas consigam despertar o lado produtivo delas, ou seja, como é esse método que faz com que a pessoa, ao invés de despertar o lado improdutivo, consiga despertar o lado produtivo delas. Que método é esse? E como é que foi que esse método caiu nas minhas mãos antes de compartilhar com você os 3 pilares para você poder despertar o seu lado produtivo, mas além disso, o princípio, o segredo que está por trás da pessoa que desperta o lado produtivo dela. Então, gente, a minha história em relação ao método é a seguinte. Eu comecei a estudar sobre relações interpessoais, comecei a procurar por livros sobre esse assunto por um mero interesse meu. Isso foi no ano de 2015. O primeiro livro que eu li se chamava Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do autor chamado de Dale Carnegie. Talvez você que estuda desenvolvimento pessoal já tenha se deparado com esse livro, ou você que se interessa por relações interpessoais, para poder melhorar suas relações, talvez você provavelmente também já tenha lido esse livro, ou já tenha ouvido falar, ou já tenha visto esse livro em alguma biblioteca ou livraria, porque é um livro clássico, é um best-seller e provavelmente você já deve ter tido algum tipo de contato com ele. E eu comecei a ler esse livro porque eu gostaria de melhorar as minhas relações, realmente fazer mais amigos, ser uma pessoa mais carismática, ser uma pessoa mais comunicativa, melhorar minhas habilidades de comunicação e de relações interpessoais. Eu li esse livro. Mas no momento que eu estava lendo esse livro e estava colocando em prática os conceitos do livro do Dale Carnegie, eu comecei a me interessar mais, eu comecei a procurar por outros livros, não só sobre relações interpessoais, mas também sobre autoconhecimento. E baseado nisso, eu comecei a me interessar por desenvolvimento pessoal. Porque quando a gente pesquisa um livro, muitas vezes aparecem outras sugestões de outros livros para a gente poder ler. Ou no próprio livro também recomenda outros, recomenda conferências, recomenda palestras para poder assistir, poder participar. E aí foram aparecendo essas sugestões para mim e começou a aparecer conteúdo sobre desenvolvimento pessoal. E lembrando que desenvolvimento pessoal, né, são várias áreas de conhecimento dentro do desenvolvimento pessoal, que inclui autoconsciência, autoconhecimento. E eu fui pesquisar mais sobre desenvolvimento pessoal e tinha uma área que eu achei muito interessante, além de todas essas áreas que eu mencionei, habilidades de relações interpessoais, empreendedorismo, marketing pessoal, autoconhecimento, autoestima, enfim. E tinha uma área que eu achei muito interessante, muito curiosa, que era, de fato, a área chamada de gerenciamento do tempo. Eu fui pesquisar que área era essa. E o gerenciamento do tempo era uma área, ou é ainda, né? Uma área que estuda o tempo. Como que as pessoas podem ter maior consciência em relação ao tempo delas. Quais tarefas fazer, quais tarefas priorizar, quais tarefas não priorizar,
quanto tempo a pessoa está gastando em relação a uma tarefa, em relação a um projeto, e ferramentas e técnicas para a pessoa conseguir otimizar o tempo dela em relação a tarefas, em relação a projetos, em relação a planejamento, a organização dessas tarefas. E aí, pesquisando sobre isso, eu achei muito interessante, e eu fui pesquisar mais sobre gerenciamento do tempo, e eu achei um livro, galera. Eu achei um livro chamado A Tríade do Tempo. O nome do autor era o Christian Barbosa. O Christian Barbosa escreveu esse livro, ele escreveu outros livros também. E aí eu li esse livro, A Tríade do Tempo, gente, eu adorei esse livro. Ele compartilhava realmente um método chamado de estrela. E esse método tinha a identidade da pessoa, metas, planejamento, organização e execução. Então era um método de gerenciamento que o Christian ensinava para a pessoa conseguir organizar melhor. E ele falava sobre 3 tipos, no caso a tríade do tempo, ela envolve 3 aspectos, né? Que é as tarefas que são importantes, ou seja, as tarefas que são importantes, ou seja, que tem que ser feitas porque são tarefas que vão levar a pessoa em direção à meta, ao objetivo que ela definiu. As tarefas que são urgentes, são tarefas que muitas vezes a pessoa procrastinou, então por isso as tarefas elas tendem a ser urgentes. E além disso, as tarefas que são urgentes, importantes, e também existem as tarefas circunstanciais. E essas tarefas são tarefas que surgem, são tarefas que aparecem no nosso dia a dia e que muitas vezes não são importantes ou não são urgentes, mas são tarefas realmente circunstanciais. E aí eu achei muito interessante essa distinção e comecei a ler, além desse livro, eu comecei a ler outros livros também de gerenciamento do tempo. Então eu li A Tríade do Tempo, do Christian Barbosa, eu li A Arte de Fazer Acontecer, do David Allen. Então eu fui lendo outros livros, outras obras sobre gerenciamento ou obras que tinham alguma relação. Li também aquela obra Princípio 80-20, e pesquisando também estudos. Li o livro Trabalhe 4 Horas por Semana, do Timothy Ferriss, né? Ou Tim Ferriss. Li também o livro Ferramentas dos Titãs, também do Tim Ferriss. Então eu fui lendo vários desses livros. E quando eu li os livros, eu fazia as anotações, realmente. Li os livros, fazia as anotações para poder colocar em prática o que eu estava aprendendo nos livros. Eu estava tendo uma grande transformação em relação a esses livros, em relação ao meu tempo. E foi aí que eu decidi, realmente que eu estava desenvolvendo um método. E eu chamei esse método de protocolo de priorização. Por que protocolo de priorização? Baseado em tudo isso que eu li, tudo isso que eu estava estudando, eu desenvolvi esse método, protocolo de priorização. Protocolo no sentido que era um conjunto de regras, era um conjunto de princípios, era um conjunto de regras que realmente faziam com que a pessoa conseguisse despertar o lado produtivo delas, ou seja, usar o tempo a favor dela. No meu caso, né, que eu desenvolvi o método para mim utilizar. E aí, priorização por quê? Porque estruturava realmente, de fato, a organização de tarefas. Tarefas que eram mais importantes deveriam ser feitas primeiro, por ordem de prioridade. A mesma coisa, objetivos, a mesma coisa, hábitos, a mesma coisa, hábitos que eu queria construir, metas que eu queria atingir. Então, só que como o nosso tempo ele é um recurso limitado, não tem como a gente atingir, não tem como a gente fazer tudo, né? Mas tem como a gente priorizar o que é mais importante. E o que é importante é o que nos leva em direção ao objetivo que a gente quer, né? É o que faz a gente se sentir produtivo ou produtiva no final do dia. E eu desenvolvi esse método, e desenvolvendo esse método, eu cheguei à conclusão que esse método tem 3 pilares, tá certo? E claro, galera, aplicando esse método que eu tinha aprendido, né, nos livros, nos artigos, nos estudos, eu entendi toda a relação do tempo, mas a relação do tempo com outros recursos, como energia,
como clareza, com o dinheiro, com recursos humanos, enfim. E foi aí que eu desenvolvi o protocolo de priorização, porque realmente era uma dor minha. De vez em quando eu procrastinava, de vez em quando eu ficava com preguiça, de vez em quando eu não tinha muita clareza, eu não tinha muita atenção em relação às tarefas, em relação aos projetos, em relação aos objetivos. Eu vivia cansado, e aí aplicando os conceitos que eu estava aprendendo e que eu desenvolvi o protocolo de priorização, eu consegui ter mais energia, eu consegui ter mais disposição. Quando o cansaço batia, porque às vezes o cansaço bate na nossa porta e a gente se sente cansado e dá vontade de não fazer nada, eu utilizava algumas estratégias para estar gerenciando esse cansaço. E a primeira estratégia era realmente ter consciência do cansaço, ter consciência que eu estava sem energia, mas eu me questionava, o que eu posso fazer para gerenciar esse cansaço? Além disso, eu me tornei uma pessoa com muito mais clareza depois de ter aplicado o protocolo de priorização. Então, e tudo isso é benefício do despertar o lado produtivo. Então, eu vi uma tarefa, eu conseguia ver se aquela tarefa era uma prioridade ou não, baseado nas metas que eu tinha definido. Então, eu tinha metas claras, eu tinha um propósito de vida, eu tinha uma definição dos hábitos que eu queria construir, passo a passo, qual horário construir, qual a duração desse hábito, qual o ambiente, para poder atingir a meta que eu tinha definido. Além disso, eu tinha também foco. Foco no sentido da meta que eu tinha definido, do objetivo que eu tinha definido, mas foco também na tarefa. Então, eu tinha estratégias para poder bloquear as distrações e isso fazia com que eu tinha muito mais produtividade ali, porque eu tinha muito mais foco, muito mais atenção na realização das tarefas. E essa mesma sensação que eu tive, pessoal, de despertar o meu lado produtivo, é a sensação que eu quero que você tenha. Eu quero que você também sinta essa sensação, eu quero que você também desperte o seu lado produtivo, eu quero que você tenha mais energia, mais clareza, mais foco. E nessa Masterclass é o que eu vou compartilhar com você. E agora, eu vou compartilhar com você um pouco desse método, protocolo de priorização, por que ele é tão eficiente. Primeiro de tudo, galera, é importante a gente entender que existem princípios por trás do protocolo, tá ok? Existem princípios e eu vou compartilhar com você o princípio que eu vejo que é um dos princípios mais relevantes em relação ao tempo. E esse princípio, ele é chamado de princípio da priorização. E o que seria o princípio da priorização? Lembrando que princípios são fundamentos, tá ok? Princípio também pode ser considerado um atalho de tomada de decisão. Quando você coloca em prática um princípio, esse que eu vou te mostrar agora, que é o princípio da priorização, por exemplo, mas existem outros 9 princípios que eu ensino dentro do protocolo, mas veja os princípios como além de serem fundamentos, eles são atalhos para a tomada de decisão. Então, quando você tem um princípio, isso facilita com que você tome as suas decisões no dia a dia, sobre o que fazer, sobre o que não fazer, e eles são atalhos para você gerenciar melhor o seu tempo, otimizar melhor o seu tempo, tá ok? E claro, eles são extremamente relevantes para que você vá em direção ao despertar do seu lado produtivo. E o que seria o princípio da priorização? O princípio da priorização, ele visa você priorizar não só tarefas, não só atividades, não só projetos, mas também priorizar metas, objetivos e tomadas de decisão. Priorizar o que é mais importante. E o que é mais importante, ele é baseado nos seus valores. O que é mais importante, ele é baseado na sua clareza, ou seja, ele é baseado nos objetivos que você definiu, nas metas que você definiu, no seu propósito de vida. Tanto é que cada pessoa, ela vai ter prioridades diferentes. Por exemplo, a minha prioridade agora é gravar essa aula aqui para você da Masterclass Lado Produtivo. Para outra pessoa, nessa hora, outra prioridade
né? Para essa pessoa, às vezes, a prioridade é levar o filho para a escola. Para outra pessoa, a prioridade é escrever um relatório. Então, as pessoas, como elas são diferentes, elas têm prioridades diferentes, justamente também porque elas têm metas diferentes, objetivos diferentes, propósitos de vida diferentes. Então, por isso, a prioridade das pessoas, elas mudam. E quando a gente está falando sobre tempo, quando a gente está falando sobre energia, quando a gente está falando sobre recurso financeiro, mas no nosso caso especificamente aqui é o tempo, esse é o princípio vital em relação ao tempo, que é o tempo, ele é um recurso limitado, certo? O que significa que ele é um recurso que ele acaba, né? Ele se esgota. E a gente não consegue fazer tudo. Nem um dia, nem uma semana, nem um mês, nem um ano. O nosso tempo, ele é finito. O nosso tempo não é infinito. O nosso tempo é finito, ele acaba. E é por isso que se torna tão relevante a gente usar um princípio como a priorização para a gente poder priorizar o que é mais importante. Porque o tempo, nosso tempo, de qualquer maneira, ele vai passar. Mas é justamente por isso que se torna tão relevante a gente saber como que a gente vai passar o nosso tempo. O que a gente está priorizando na vida. Quais tarefas estamos priorizando, quais atividades estamos priorizando, quais objetivos estamos priorizando. Porque às vezes a pessoa fala, eu não tenho tempo para poder estudar, mas essa pessoa tem tempo para ir na festa. A pessoa às vezes fala, eu não tenho tempo para poder assistir uma aula, mas essa pessoa tem tempo para jogar videogame. A pessoa não tem tempo para sair para jantar com a família, mas essa pessoa, ela tem tempo para assistir jogo de futebol. Ou seja, é questão de tempo? É falta de tempo que acontece com as pessoas? Não necessariamente é falta de tempo. Mas muitas vezes é falta de prioridade. A pessoa não está priorizando o que é importante, o que é mais importante. E aí a pessoa afirma que não é tempo. Às vezes ela só não está tendo consciência do que ela está priorizando. E o mais importante, que o tempo dela está acabando. Mas como que esse princípio, você consegue ver ele presente, esse princípio da priorização, você consegue ver ele presente no livro Princípio 80-20. Você consegue ver esse princípio, ele presente no livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, onde o Stephen Covey fala sobre gerenciamento pessoal. Ele compartilha assim, justamente esse princípio e essa ferramenta que eu vou compartilhar com você na aula de hoje agora. Além disso, o Evelyn, que prestou serviço de consultoria para a empresa do Sr. Schwab, do Charles Schwab mesmo, na época, ele conseguiu faturar, eu já não me recordo qual era a data, pessoal, mas muitos e muitos anos atrás. Porque ele simplesmente compartilhou esse princípio da priorização com a equipe do Charles Schwab, fez com que a equipe tivesse muito mais produtividade, muito mais resultado. Eles tinham uma fábrica, uma indústria de aço, fez com que triplicasse as vendas nessa empresa, dessa organização. Esse princípio que eu vou compartilhar também é baseado no princípio de Pareto, ou princípio 80-20, ou regra 80-20 do Pareto, que afirma que 20% das nossas ações podem gerar 80% do resultado. Então, 20% das tarefas podem gerar 80% da produtividade. Mas como é que você aplica esse princípio da priorização? Existe uma ferramenta chamada, agora a gente vai para a prática, existe uma ferramenta chamada Matriz de Eisenhower. E essa matriz de Eisenhower, ela é dividida em 4 quadrantes. Então vamos imaginar que você pega uma folha de papel A4 e você divide essa folha em 4 partes, certo? 4 partes iguais. O primeiro quadrante, ele é chamado de priorização, que são as tarefas que são mais importantes. Do lado da priorização, a gente tem a agenda.
que são as tarefas que, sim, elas são importantes, mas elas podem ser feitas em um outro momento, elas podem ser agendadas. Então você vai definir um horário, um dia, para essas tarefas serem feitas. Abaixo, no terceiro quadrante, a gente tem a delegação, que é o ato de... São tarefas que são importantes, mas podem ser delegadas, ou seja, essas tarefas podem ser encaminhadas para outras pessoas fazerem essa tarefa para você. E do lado da delegação, o quarto e último quadrante é o quadrante da exclusão, que é o seguinte, que é você excluir, realmente escrever quais são as tarefas que você não precisa fazer. São tarefas que muitas vezes roubam o seu tempo, sugam o seu tempo, fazem você perder muito tempo e muita energia. Mas vamos ser mais detalhista aqui e eu vou trazer mais exemplos. Mais exemplos de como é que vai funcionar, de como é que funciona esses 4 quadrantes. E já pega um papel, já pega uma caneta e anota aí para você poder fazer esse exercício assim que a aula acabar, tá ok? Bom, como eu disse, são 4 quadrantes. Primeiro quadrante, priorização. Segundo quadrante, agenda. Terceiro quadrante, delegação. E o quarto quadrante, exclusão. Primeiro quadrante, então, que é o quadrante da priorização. Aliás, se você não quiser dividir como quadrante, pessoal, tá certo? Se você não quiser pegar uma folha de papel A4, se você quiser utilizar uma planilha, se você quiser utilizar o Google Docs, se você quiser utilizar um bloco de notas, ou se você quiser utilizar em lista, você também pode, tá ok? Tudo que fique mais organizado, mais claro para você. Mas o mais importante, é importante você escrever, tá certo? Priorização, agenda, e você anotar quais são as tarefas, os compromissos, as atividades, e você distribuir bem dentro desses 4 quadrantes. É importante você anotar porque isso faz com que você tenha maior clareza mental quando você escreve, faz com que você reduza o estresse, reduza as preocupações, reduza a ansiedade, porque você tira isso realmente da sua mente. E a sua mente consegue descansar de fato, porque às vezes a gente guarda muitos compromissos, guarda datas de eventos, datas de acontecimentos, tarefa que precisa ser feita, tudo na mente. Então, quando você escreve, quando você anota, você consegue ter maior clareza. Maior foco também, porque você está direcionando. Então, vamos para o primeiro quadrante, então, que é a priorização. Nesse quadrante, você vai escrever o que é importante. O que é importante no meu dia que eu preciso fazer? E aí você vai priorizar fazer primeiro as tarefas que são mais importantes, as tarefas, os compromissos, os projetos, as atividades que são mais importantes para você. Só que isso tem a ver mais com você, tá ok? O que é mais importante? É eu estudar para uma prova ou é eu jogar o lixo fora? Talvez estudar para a prova é mais importante do que jogar o lixo fora. O que é mais importante? Eu organizar a casa, a minha casa, né, a minha residência, ou é eu ir para uma consulta no dentista? Aí depende, né? Às vezes você vai receber uma visita importante na sua casa e você tem que manter a casa organizada porque aquela visita vai chegar, mas o dentista, às vezes você consegue agendar o dentista para um outro horário. Então, você tem que priorizar o que é mais importante para você. Lembrando, o que é mais importante está relacionado com quais são os seus objetivos, as suas metas e o seu propósito de vida. Então isso precisa estar muito claro para você. Quais são suas metas, quais são seus objetivos, qual é o seu propósito de vida, porque fica mais fácil de você responder essas perguntas. Quais tarefas eu tenho que priorizar primeiro? E você anota, 8 horas da manhã eu vou fazer essa tarefa, às 9 horas eu vou fazer essa tarefa, às 10 horas eu vou fazer essa tarefa. Algo muito importante dentro disso, pessoal, é você tirar 30 minutos entre uma tarefa e outra. Então, se você gasta 1 hora para poder fazer uma tarefa, coloca que você gasta 1 hora e 30. Se você gasta 2 horas para fazer uma tarefa, coloca que você gasta 2 horas e 30. Use a regra dos 30 minutos. Por que você vai colocar 30 minutos, mesmo que às vezes você gaste
2 horas para fazer uma tarefa, você vai colocar 2 horas e 30. Porque muitas vezes, porque às vezes se você gastar mais do que 2 horas para fazer a tarefa? Muitas vezes a pessoa fica estressada, fica preocupada, não vai dar tempo de conseguir concluir essa tarefa, então coloca 30 minutos entre uma tarefa e outra. Se você terminar menos do tempo que você estabeleceu, melhor ainda, aí você vai para a próxima tarefa. Tá ok? O próximo quadrante, que é o segundo quadrante, é o quadrante da agenda, que realmente é você organizar as tarefas que sim, são tarefas que são importantes, mas essas tarefas elas podem ser agendadas. No caso, uma consulta ao médico pode ser agendado. No caso, uma reunião pode ser agendada. No caso, um evento que você vai participar pode ser agendado. Então, tudo isso são tarefas que podem ser agendadas. Às vezes, um dia que você vai na academia pode ser agendado. Os dias, né, que você vai na academia na semana, às vezes segunda, quarta e sexta, pode ser agendado, colocar na agenda. Então, como é que você coloca na agenda? Como é que você organiza essas informações na agenda? Você coloca em cima a agenda, 2 pontos, aí embaixo você coloca o horário. Você pode até colocar a data se você quiser, se o compromisso estiver muito longe. Você pode colocar a data, né, 17 de agosto de 2024, às 8 horas, aí 2 pontos, você coloca o nome da tarefa na frente, ir ao médico ou na frente. Então você coloca a data, o horário e a tarefa que você vai realizar. Se você puder realizar os seus compromissos e priorizar também quais compromissos poder fazer, faça isso também. Terceiro quadrante é o quadrante da delegação. Nesse quadrante você vai organizar as suas tarefas por ordem de delegação. Como é que você delega tarefas? Para você delegar tarefas, primeiro de tudo, você precisa definir quais são as tarefas que você pretende delegar, ou seja, que você pretende encaminhar para que outras pessoas façam para você. Porque às vezes tem tarefas que você pode delegar, como por exemplo, eu não gosto de organizar a casa e aí eu gostaria de delegar essa tarefa. Ou lavar o meu carro, alguém pode delegar essa tarefa. Ou eu preciso que alguém pague uma conta para mim, né? Posso delegar essa tarefa. Ou outras tarefas podem ser delegadas. Claro, contratar alguém da sua confiança para realizar todas essas tarefas. E baseado nisso, você define as tarefas que podem ser delegadas, você entra em contato com a pessoa que vai realizar essa tarefa e você negocia com ela. Negocia com ela o valor, né, do serviço dela para executar determinada tarefa, ou determinado projeto, determinada atividade para você. E você também define a data e o horário de entrega dessa tarefa. Ou seja, a data e o horário que essa pessoa vai entregar essa tarefa para você. Tá certo? E você negocia isso com ela também. E você vai anotando. Então você anota a tarefa, anota a pessoa que vai fazer essa tarefa e anota também a data e o horário que essa tarefa será entregue por parte dessa pessoa. Tá ok? Se você delegar tarefas, com certeza você vai ser muito mais produtivo. Assim como também se você priorizar suas tarefas, se você agendar, se você delegar também. E por último, a gente tem a exclusão. E o que seria a exclusão? Você vai anotar na exclusão todas as tarefas que você não precisa fazer, ou atividades do seu dia a dia que você não precisa fazer, mas que às vezes você faz. Então, por exemplo, ficar várias horas nas redes sociais. Não necessariamente é uma tarefa que você sente, isso está roubando meu tempo. Então, às vezes, eu não preciso ficar nas redes sociais, eu não preciso jogar videogame, eu não preciso assistir TV. Então, você anota as tarefas que às vezes roubam o seu tempo, matam o seu tempo. Às vezes você fica 2 horas realizando uma tarefa que não precisa ser realizada. E que às vezes pode ser delegada, ou que às vezes pode ser agendada, ou que às vezes você não precisa fazer. E no lugar daquela tarefa que você excluiu, você anota e você faz as tarefas que precisam ser feitas. No caso, você foca no quadrante da priorização. Então, pessoal, esses são os 4 quadrantes da matriz, da ferramenta chamada de matriz de Eisenhower, tá certo? Eu desejo que vocês tenham gostado.
Pessoal, agora é o seguinte, eu vou deixar abaixo dessa aula, eu vou enviar para o grupo de WhatsApp um PDF com o exercício da matriz de Eisenhower, especialmente para você, tá certo? Tudo que você precisa fazer, milimetricamente pensado, desenhado para você, estruturado para você, como é que você aplica essa ferramenta na sua vida para você já estar despertando o seu lado produtivo. Porque você percebe, quando você prioriza a tarefa, o dia já não está mais à mercê do destino. Não, já estou priorizando, você já começa a assumir o controle em relação ao seu tempo, de que você já está priorizando o que é mais importante. Quando você usa uma agenda, você já reduz as preocupações, você já reduz estresse, você já reduz ansiedade, porque não são informações que estão na sua mente. Você consegue ter muito mais clareza quando você usa a agenda, quando você prioriza. A delegação, quando você delega tarefas a outras pessoas, isso aumenta a sua produtividade. Porque imagina, se você gasta 2 horas para fazer uma tarefa que pode ser executada por outra pessoa, você ganha 2 horas no seu dia. E você pode focar nas tarefas que são realmente a sua prioridade. E no quadrante da exclusão, imagina você ter a oportunidade de excluir 1 hora do seu dia, às vezes uma tarefa que você faz, que você gasta 1 hora, 2 horas, essa tarefa pode ser excluída no seu dia a dia, não precisa ser feita, e aí você vai ganhar mais tempo, mais produtividade, mais eficiência. Então pensa com carinho nisso, pessoal. Tá certo? Então abaixo dessa aula, clica no botão onde está escrito quero, quando você sair dessa aula, clica no botão onde está escrito quero entrar no grupo de WhatsApp, por lá eu vou enviar para você o material PDF dessa aula com esse exercício para você poder fazer o passo a passo desse quadrante da matriz de Eisenhower, tá ok? É muito importante também, pessoal, é o seguinte, você entrar na comunidade do Facebook, entrar no grupo no Facebook da Masterclass Lado Produtivo, o botão também vai estar aqui embaixo, para você poder estar interagindo o que você achou dessa aula, qual foi o seu feedback dessa aula, para você conversar com as pessoas, para você interagir com as pessoas. Mas eu falo com você, só assistir a aula não é o bastante, você tem que tomar ação, você tem que colocar em prática esse conteúdo, esses exercícios, esses protocolos, para você realmente, de fato, ver uma grande diferença na sua vida. Tá certo? Pessoal, existem 3 pilares que eu não mencionei nessa aula. Esses 3 pilares, na verdade eu mencionei várias vezes, mas eu não deixei claro que eles são pilares. Que são energia, clareza e foco. Tá certo? A energia, tanto física quanto mental. A clareza, no sentido de metas, objetivos e tarefas no seu dia a dia e hábitos para você poder atingir essas metas. E o pilar do foco, que é você ter foco no seu objetivo e foco nas tarefas que você precisa fazer. Na próxima aula, que é a aula 2, a gente vai estar trabalhando o pilar da energia. Então não perca essa aula. Então se você quer aprender como reduzir o cansaço, se você quer aprender como estar mais bem disposto no seu dia a dia, eu te convido a você estar na aula 2, como despertar a sua energia. Inclusive, tem um botão abaixo dessa aula onde está escrito quero assistir a aula 2. Quero assistir a aula 2 da Masterclass. Você vai clicar nesse botão que você vai ser redirecionado para uma página onde está a aula 2. Talvez a aula 2 não esteja liberada ainda, ela vai ser liberada na quarta-feira às 13 horas. Mas clica lá, ativa o lembrete para você assistir essa aula. E na quinta-feira vai ter a aula 3, que é como despertar a sua clareza e o seu foco. E nessa aula a gente vai estar trabalhando o pilar da clareza e o pilar do foco. Também vai ter o botão aqui embaixo. Quero assistir a aula 3. Essa aula vai ser liberada na quinta-feira às 13 horas. Você pode também ativar o lembrete dessa aula para você não perder. Lembrando, galera, assiste essa aula, aproveita. As aulas da Masterclass, essa aula da Masterclass Lado Produtivo, fica disponível só até domingo, até as 23 horas e 59 minutos, que é quando o evento acaba. O evento acaba. Então, clica no link, clica nos botões aqui embaixo, participa, interage,
deixe seu comentário, tá ok? E eu te vejo na aula 2, que vai acontecer na quarta-feira, às 13 horas. Um grande abraço para você.